Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que Deus, o nosso bondoso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, dê a você graça e paz nesse dia, amém? Feliz sábado, igreja. Muito obrigado pelo carinho com o qual fui acolhido durante essa semana. Agradeço muito pelo privilégio. Para mim foi uma alegria poder dividir com vocês essa semana de oração e poder também ver a igreja correspondendo, participando, envolvida, acompanhando cada um dos temas. Os números também nas redes sociais foram muito bons, no YouTube de maneira específica, e graças a Deus por tudo que aconteceu aqui. Bom, mas nessa vida, as coisas ruins e as boas também acabam. Chegará o dia nas quais as coisas boas durarão para todo sempre, e eu acho que esse dia está chegando. Hoje eu não vou me demorar muito na introdução, eu já expliquei ontem para vocês que saindo daqui, terminando a pregação, eu já vou fazer uma outra pregação do Inácio Barbosa. Então a gente está com o horário bem apertado, mas peço a vocês que orem, que continuem orando pelo ministério, por minha esposa, por nossa missão dentro de alguns dias fora do país, e se Deus permitir, voltaremos a nos reencontrar, como a gente sempre disse, não aqui, lá na eternidade, irmãos. Bom, queridos, vamos então orar antes de abrirmos a palavra. O nosso tema de hoje é a última verdade presente. Convido você a fechar os olhos, assim como você está, e vamos orar. Bondoso e eterno Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Novamente a Tua palavra será aberta da minha parte, a última vez, pelo menos, durante esses dias. Esse livro, Pai, nós estudamos ao longo da semana, a Bíblia, as Escrituras, é um livro feito de papel e tinta, que por vezes pode até nos dar a impressão de ser um livro comum. Mas como vimos durante os dias da semana, esse livro não é um livro comum porque ele é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E nós sentimos o Teu poder aqui ao longo dessa semana. A Tua palavra será aberta mais uma vez e será exposta, Deus. Eu reconheço os meus pecados, as minhas limitações, reconheço as minhas debilidades, e por isso eu oro pedindo ao Senhor, como em todas as noites, que o Senhor anule, neutralize tudo que em mim possa impedir os propósitos do Senhor, a obra do Senhor, de tal maneira que aqui nesse púlpito, Deus, eu diminua e Jesus Cristo resplandeça. Nós viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para nos encontrarmos com o Deus do universo, e eu jamais poderia me colocar entre as obras do Senhor e a Tua igreja. Por isso eu te peço que aqui atrás, mais uma vez, o Senhor me esconda atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus. Conduz, Senhor, a pregação da Tua palavra, e eu peço que o meu sentimento ao anunciá-la nessa manhã seja como se esta pregação fosse a última da minha vida, pregando a pessoas que terão a última oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. Me dê o Teu Espírito Santo, e que o Senhor prepare também a igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus.
Então abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 24. Versículos 45 e 46. Amigos, enquanto vocês abrem, para aqueles que viram, como eu disse ontem, nós estaremos aí, a minha esposa e eu, partindo no dia 31 para um projeto fora do país. E os que quiserem acompanhar os bastidores das gravações, os lugares que a gente vai visitar, convido vocês a seguirem lá a página do meu ministério, Última Verdade Presente. Nós estaremos postando lá quase diariamente os bastidores aí da gravação do material. Então é só seguir a página e acompanhar. Mateus capítulo 24, versos 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A palavra servo usada aqui no texto significa literalmente escravo. E de acordo com alguns comentaristas do Novo Testamento, na época de Jesus, entre as famílias de Israel, havia algumas que, dentre muitos escravos que possuíam, havia um escravo que era uma espécie de administrador, de gerente dos demais escravos da família. Pequeno parênteses aqui. Quando nós falamos de escravidão nos tempos bíblicos, pode soar estranho para você que a Bíblia não tenha nenhuma reprovação quanto aos senhores de escravos. Aliás, a Bíblia inclusive dá orientações sobre como os senhores deveriam tratar os escravos, mas não há nenhuma mensagem pró-abolição. Isso soa estranho para alguns. Mas a modalidade de escravidão na época bíblica entre o povo de Israel não tem nenhuma relação com o tipo de escravidão que vimos acontecer, por exemplo, na época das grandes navegações, o tráfico negreiro, escravidão por questões étnicas, raciais, não. Nos períodos aqui bíblicos do povo de Israel, havia escravos, mas os escravos, inclusive, eram detentores de alguns, entre aspas, direitos humanos. E entre eles estava o cuidado que a família era obrigada a ter com os seus escravos. De tal maneira que quando o chefe do lar se ausentava da sua casa, ele encarregava um escravo, que era o chefe dos demais, o escravo administrador, para cuidar dos demais escravos da família. E entre estes cuidados, ele era encarregado de alimentar bem os demais escravos, porque a família tinha também interesse que eles estivessem bem nutridos, bem alimentados, para exercerem bem as suas atividades diárias. E Jesus então toma essa história do seu cotidiano e dá a ela um sentido espiritual, onde a intenção de Jesus é dizer a mim e a você que somos escravos dele, servos do Senhor Jesus, que na sua ausência, desde que ele voltou para o reino dos céus, ele nos deu um encargo aqui nessa terra, uma missão. E a missão de todo filho de Deus que já passou por dentro desse tanque aqui, é a missão de alimentar bem as pessoas da sua geração. Há um alimento que Deus requer da sua igreja, com o qual a gente nutra os seres humanos da sua época. Eu espero que você já esteja entendendo que esse alimento não é literal. Você lembra que na grande controvérsia entre Cristo e o diabo no deserto da tentação, Jesus disse a ele que não só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Então o que Jesus quer dizer é que há um pão, há uma palavra, há uma mensagem
para este tempo que vivemos, com a qual devemos alimentar as pessoas dessa geração. Eu acho interessante porque aqui no Brasil há um provérbio onde nós dizemos que pela manhã deveríamos comer como reis, no almoço como príncipes e à noite como mendigos, não é assim? E a verdade é que isso é só um provérbio, porque na prática a gente não segue nada disso, né? A gente se mata de comer à noite. No entanto, meus parabéns, porque aqui eu vejo que vocês seguem essa regra um pouco melhor. Vocês têm o hábito de comer raízes na parte da manhã, não é? E lá de onde eu venho não há esse hábito. A gente come mais frutas, que é um alimento mais leve, indicado para comer à noite. Mas vocês aqui comem carboidrato pesado na manhã, que ajuda justamente a ter energia para o decorrer do dia. E exato, cuscuz, né? Ô, cuscuz, já vou sair daqui com saudade já. Então, o que Jesus quer dizer é que, da mesma maneira, nós devemos dar o alimento certo para o momento da história que vivemos. Os nossos irmãos evangélicos dizem que essa história de que há mensagens especiais na Bíblia para cada época é invenção dos adventistas do sétimo dia. Há inclusive um comentário de Ellen White falando sobre o texto que nós acabamos de ler. Eu acho essa citação espetacular, vejam o que ela diz. Estes são os sábios e fiéis servos que dão o sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência à sua geração. Uau! Eu não sei você, mas esse texto me faz tremer. Só de pensar que o bastão que um dia esteve nas mãos de Enoque, nas mãos de Moisés, nas mãos de Abraão, grandes homens de Deus que marcaram a história da igreja nesse mundo, esse mesmo bastão foi colocado nas suas mãos, que vive no século 21 e que, creio eu, nas iminências da volta do Senhor Jesus. Verdade presente. Mas alguns dizem que somos nós que inventamos essa ideia. E eu quero dizer para você que não. A Bíblia tem alguns textos onde ela fala da verdade presente e onde ela conceitua a ideia de verdade presente. Um deles a gente acabou de ler. Quando Jesus diz que há um alimento especial para o tempo certo, a intenção de Jesus é justamente dizer que há uma mensagem especial na Bíblia, para cada geração. Mas o apóstolo Pedro, que estava lá no Monte das Oliveiras, no último sermão profético de Jesus, ele vai nos dar o conceito, a expressão. E ele diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na verdade o quê? Presente. Então, verdade presente não é uma invenção de adventistas, é um conceito bíblico. E você me ajude agora. Verdade presente é a verdade mais importante para que momento da história? Para hoje, é óbvio. Agora, exatamente. Tanto é que a Bíblia fala de um evangelho eterno e também fala da verdade presente. O evangelho eterno, diferente da verdade presente, ele sempre foi importante, é importante hoje e continuará sendo importante para sempre. É uma mensagem infinita. Mas a verdade presente não. A verdade presente, ela interessa para a igreja agora, neste momento da história que vivemos. E Pedro diz que ela é tão importante que devemos estar confirmados na verdade presente. E estar confirmado significam 3 coisas. Você precisa conhecê-la, vivê-la e pregá-la. Ellen White tem muitas citações onde ela fala da verdade presente. Eu trouxe apenas uma aqui, uma das minhas prediletas. Ela diz assim: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia,
nas cidades, nos caminhos e valados. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade, o quê? Presente. Amigos, as pessoas não estão esperando para ouvir teologia da prosperidade. Não estão esperando para ouvir teologia do coach, mensagens psicoterapêuticas pregadas no púlpito da igreja. Não estão esperando para ouvir batalha espiritual, onde os demônios são entrevistados no púlpito. Não. O mundo está esperando para ouvir a mensagem da verdade presente. E aí você se pergunta, mas Jefferson, então por que razão essas igrejas que pregam todas essas teologias que você mencionou, vivem lotadas? Por uma razão. Porque nós já vimos ao longo dessa semana que todo ser humano tem uma necessidade de adorar. A religião é intrínseca à própria natureza humana. E as pessoas, portanto, vivem enlouquecidas de um lado para o outro, buscando alguma coisa que lhes dê significado e sentido de vida. Algumas vão para o sexo, outros vão para a bebida, outros para as drogas, alguns ainda para o dinheiro e muitos para a religião, para as igrejas. Mas a verdade é que o que as pessoas precisam é a verdade mais importante para esta geração. E a pergunta é, que verdade é essa? Que mensagem seria essa? Antes disso, de responder, eu vou abrir um parênteses aqui com você. E eu queria entrar em algo que é explicar para você aquilo que deu à igreja fôlego, combustível, paixão pela pregação em cada geração que a igreja viveu. Não sei se você nunca se perguntou disso. Por que a igreja hoje é tão apática, tão letárgica, tão acomodada, em comparação com o povo que viveu em épocas passadas? Por que esse povo dava vida pelo Evangelho? Hoje tem pessoas abrindo mão da pregação do Evangelho, da verdade do Evangelho, por futilidades. Mas em épocas passadas o povo morria pela pregação. E qual era a diferença? Aliás, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: irmão Jefferson, você não se cansa de a cada semana estar comendo uma comida diferente? Estar dormindo num travesseiro diferente? Em uma cama diferente? Você não se cansa disso? E eu respondo para as pessoas dizendo: meus irmãos, é verdade, eu sou um missionário, eu sou um evangelista. Mas eu sou um evangelista Nutella, comparado com outros que vieram antes de mim. Porque hoje eu tenho avião, hoje geralmente eu fico em lugares confortáveis, eu como bem. A igreja do passado, esses homens quando saíam de casa para pregar, e mulheres também, muitas vezes não tinham nem contato com as suas esposas. Eu passei a semana na casa do Alisson e da sua esposa, e eu falei pelo menos umas 3 vezes com a minha esposa, vendo-a por vídeo. O que fazia com que esses homens dessem tanto a vida pela pregação? E eu tenho a tese, e a tese é respondida aí primeiro pelo apóstolo Paulo. Em Romanos 10, versículo 13, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então me ajude aqui. A igreja, ela tinha consciência, pelo menos até algum tempo, que a condição primária e básica para uma pessoa ser salva é confessar o nome de quem? De Jesus. De tal maneira que todos aqueles que não confessam a Jesus estão o quê? Estão o quê? Perdidos. E isso se perdeu em nossa geração. Vejam, por exemplo, as palavras de Hudson Taylor, missionário na China. Saiu do seu conforto, da sua comodidade, para pregar o Evangelho em um lugar onde ele sofreria muitas dificuldades. E ele disse assim: eu jamais pensaria em ir para a China, se não cresse que os chineses estão o que, igreja?
perdidos e necessitados de Cristo. Ou seja, nós temos aqui mais um exemplo de que a consciência de que o seu pai, a sua mãe, os seus vizinhos, a sua tia, sua avó, seus amigos, os seus parentes, sem conhecerem a verdade mais importante da sua vida, estão perdidos. Foi essa consciência que moveu a igreja. O entendimento de que almas precisavam ser salvas. Um dos exemplos que mais tocam o meu coração é de John Knox, reformador escocês. Um grande homem de Deus. A história conta, a biografia dele, que esse homem estava tão comprometido com a pregação da verdade na sua geração, que ele passava dias, sim, dias, sem comer, fazendo jejum por sua nação. Certo dia, sua esposa chegou a ele e disse: meu amor, venha comer. Ao que então ele respondeu: como posso eu comer com o meu povo padecendo? Eu tenho que orar, ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro. Quantas vezes você já orou assim por Aracaju? Ou pelo Sergipe? Quantas vezes você, em prantos diante do Senhor, disse: Deus, entrega essa cidade nas minhas mãos, Deus, ou eu morro. Entrega, Deus, a minha família nas minhas mãos, Deus. Eu não suportaria ir para o céu, Pai, sabendo que algumas pessoas que eu conheço estão perdidas sem a mensagem que tanto mudou a minha vida. Quantos de vocês já oraram dessa maneira? Meus amigos, John Knox era um homem de oração tão intensa e profunda, que a sua biografia nos conta que certa vez a rainha da Escócia, falando sobre as orações de John Knox, disse o seguinte, porque a rainha da Escócia estava em guerra com a Inglaterra, e ela disse assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que os canhões da rainha da Inglaterra. Tamanho poder da oração que esse homem tinha. Eu tenho dito isso por onde eu passo. Nós hoje temos uma igreja muito apática, muito letárgica, uma igreja que está perdendo o fervor espiritual. Perdendo. Nós estamos fazendo as coisas muitas vezes no automático, no mecanicismo, no ritualismo. E nós planejamos tudo, sistematizamos tudo, e às vezes quando as coisas saem do nosso controle, nós esquecemos que mesmo saindo do nosso controle, muitas vezes está debaixo do controle de Deus. Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual na igreja do século 21. Desesperadamente. Um último exemplo que eu trago para vocês é o desse homem, que para mim é o maior exemplo de um adventista do sétimo dia que nós temos na história. Eu creio que os nossos jovens e adolescentes deveriam estudar mais a história deste pastor, que é o John Nevins Andrews. Primeiro missionário da igreja adventista do sétimo dia enviado ao exterior. Todas as vezes que eu prego e conto a história desse homem, eu não consigo conter as minhas lágrimas. História linda. Um homem que vendeu a sua casa nos Estados Unidos para pagar as suas passagens dele, da sua filha de 8 anos e do seu filho de 12 anos para pregar o evangelho em um continente que ainda não conhecia a mensagem adventista. Vivendo em condições insalubres, num porão escuro, comendo basicamente repolho, batata e mais um artigo de alimento que eu não lembro aqui agora. Esse homem, por causa das condições que vivia e da sua intensidade laboral, trabalhava como um animal, um monstro, trabalhava de maneira intensa, por vezes pregava 3 vezes num só dia. Quando chegava em casa ainda escrevia, ao invés de dormir. Contraiu tuberculose, estava delgado, fraco, incapaz inclusive de escrever. Nos últimos dias da sua vida chamou seu filho e disse a ele: filho, eu quero enviar uma última mensagem para a revista Review and Herald, revista adventista mais importante da época. E o registro da sua mensagem está aí. Vejam o que ele diz: nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados no tempo presente. Meu coração está preso a ela
E numa obra tão sagrada eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. Almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Vocês notaram que em todos eles há uma semelhança. A consciência de que as pessoas, sem conhecerem a verdade mais importante da sua época, estavam perdidas. Isso moveu esses homens de maneira apaixonada pela missão. Aliás, ele disse que ele estava disposto a se gastar pela pregação. Aqui mesmo alguém chegou para mim e perguntou: irmão Jefferson, você não sofre com essa mudança climática porque eu estou aqui num clima maravilhoso? E aí eu volto lá para a minha cidade, de onde eu saí e disse para vocês no sábado passado, estava 3 graus. E isso afeta a nossa imunidade. Isso afeta a nossa saúde, obviamente. Essa mudança radical de clima, dormindo muito tarde na maioria das vezes, afeta. Mas amigos, eu prefiro gastar a minha vida no altar da pregação do que gastar a minha vida no altar do diabo no mundo aí fora. Se for para morrer e sacrificar a minha saúde, que seja para a glória de Deus e para salvar almas para o reino do Senhor. E isso precisa invadir o nosso coração. Fecho parênteses aqui. Voltando então ao tema da verdade presente, vamos passar rapidamente por esse gráfico, onde nós vemos que a verdade presente não é algo exclusivo da nossa geração. Para cada época da história da igreja, Deus enviou uma mensagem especial. A primeira delas foi com Adão, onde Adão e Eva pecaram, e a mensagem mais importante que Deus enviou é aquilo que a gente chama de proto-evangelho, que está em Gênesis 3,15. Porém, você lembra? Inimizade. Mas passaram-se 1656 anos, chegamos na geração de Noé. E ali então nós vemos que o pecado já havia dominado a humanidade, tomado conta da natureza humana, de tal maneira que a verdade presente para a época de Noé era totalmente diferente da de Adão. Deus enviou a mensagem mais importante que Noé deveria pregar por 120 anos. Que mensagem era essa? Vocês lembram? Qual era a mensagem que Noé deveria pregar por 120 anos? A mensagem do dilúvio, verdade presente. Olá Milena, tudo bem? Prazer, viu? Muito prazer. São amigos de lá de Lagarto, vi agora sem querer, muito bom ter vocês aqui, viu? Meus irmãos, mensagem do dilúvio. Deus enviou uma mensagem para Noé pregar 120 anos, o tempo passou, chegamos na geração de Abraão, e a mensagem mais importante que Deus envia para Abraão era a seguinte: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, porque eu te enviarei para uma terra que manda leite e o quê? Mel, verdade presente. Na época de Moisés, a verdade mais importante era a libertação do povo do Egito. Na época de Jeremias e de Esdras, nós vemos que a verdade presente, e veja que interessante, enquanto Jeremias dizia, vá para a Babilônia, Esdras dizia, saia de Babilônia, volte para Jerusalém. Observe como em cada geração, Deus enviou uma mensagem especial. Aqui ainda nós temos João Batista, que pregou o arrependimento e a primeira vinda de Jesus. Nós temos Martinho Lutero. Qual foi a mensagem mais importante que Lutero pregou ali no auge da Idade Média? Qual foi? Justificação pela fé. E vejam que coisa interessante. Era importante a mensagem que Lutero pregou naquela época, sim ou não? Havia uma igreja que dominava o mundo ocidental europeu. Essa igreja dizia que as pessoas, para serem salvas, tinham que se confessar para o Papa, para o padre, viajar a Roma, olhar e tocar em relíquias. Você sabe o que eram as relíquias? As relíquias eram supostos objetos sagrados, que a igreja dizia que tinham um poder sobrenatural. Coisas do tipo, pena da asa do anjo Gabriel, uma gota do leite do seio de Maria, enquanto ela amamentava o bebê Jesus. Martinho Lutero era muito sarcástico. Certa vez ele chegou a dizer o seguinte: vocês afirmam que tem tantos pedaços da cruz de Jesus espalhados pela Europa,
de tal forma que se todos eles fossem reunidos num só lugar, dava para construir de novo a Arca de Noé. Há um outro filósofo humanista daquela época, que é Erasmo de Róterdam, ele também era cristão, e ele dizia assim: olha, a igreja romana afirma que tem ossos dos discípulos por todos os lugares. Se nós reuníssemos todos eles na Espanha, nós encontraríamos 15 dos 12 discípulos de Jesus. E a igreja enganava o povo, e o povo acreditava. Até que um monge agostiniano chamado Lutero descobre uma Bíblia acorrentada na universidade de onde ele estudava e pregava. E a mensagem que transformou a vida de Lutero e a vida do mundo, inclusive a nossa, era a mensagem que dizia: Lutero, você não precisa viajar para Roma, não precisa comprar indulgências, não precisa pedir perdão para o Papa, para o Padre, nem ninguém, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Imagina o bálsamo na vida do povo daquela época. Por fim, amigos, temos aqui Guilherme Miller. E qual foi a mensagem mais importante que Guilherme Miller pregou na sua geração? A mensagem que fez ele vender a sua fazenda para pregar a mensagem, qual foi? A volta de Jesus. E agora nós chegamos onde nos interessa. Esse hiato de tempo, intervalo, que nós chamamos de tempo do fim, últimos dias, última geração, ou fim dos tempos, ou consumação dos séculos. Tanto faz. É a minha e a sua geração. Desde 1844 nós estamos naquele período ali chamado de tempo do fim. E a pergunta é: qual é a verdade mais importante que nós devemos pregar nesta época? Qual é a missão da igreja no tempo que vivemos? Ainda antes de responder, eu não vou ter tempo de explorar isso aqui com vocês, mas sugiro especialmente aos jovens da igreja: estudem, estudem. Porque uma das coisas que nós precisamos conhecer é a geração que vivemos. Você pregar para os jovens de hoje não é a mesma coisa do que pregar para os jovens de 30 anos atrás, por exemplo. Não, irmãos. O mundo mudou. E é por isso que na igreja nós temos dois extremos. Nós temos o extremo daquele povo que sabe qual é a missão da igreja, mas não sabe comunicar, porque não conhece a sua geração. Mas nós temos o outro extremo, que são as pessoas que conhecem a sua geração, mas estão sacrificando a mensagem da igreja. Então nós temos que conhecer a missão da igreja e conhecer a geração que nós vivemos, a geração da pós-modernidade. E nesse livro aí, logo no primeiro capítulo, o D.A. Carson, que foi o organizador, o primeiro capítulo foi escrito por um outro teólogo cristão, e nesse primeiro capítulo ele vai dar 5 características da nossa geração. Nós vamos passar aí, porque não dá tempo da gente explorar cada uma delas. Mas, por exemplo, aqui nós temos a geração do pluralismo religioso. Isso é um desafio para a nossa época. Sabe o que é a geração do pluralismo religioso? É a geração que diz assim, você já ouviu isso: placa de igreja não salva. Então as pessoas não se importam. Tanto faz onde você congrega, o que você crê, porque Deus é um só e todos os caminhos te levarão a Deus. Não é isso que o povo diz? Sabe o que é isso? Pluralismo religioso. Não é isso que a Bíblia ensina. Só que a gente tem que ser estratégico. Nós precisamos ser sábios na pregação. Nós vemos numa geração também que dá muito valor para a imagem no ato de comunicar. Ontem o Rosildo até brincava comigo dizendo: cara, você trouxe uns 20 ternos dentro da tua mala. E amigos, a maneira como nós nos portamos diante da sociedade diz muito daquilo que nós cremos e quem nós somos. Nós temos que ser cuidadosos com a nossa forma de se vestir, de se portar diante da sociedade. Até as cores têm significado, sabia disso? Eu falei para ele, ele se surpreendeu. Falei para ele: Rosildo, tem pregações que eu faço que até a cor eu escolho específica dependendo da mensagem que eu quero comunicar para a igreja. Porque as cores têm significados também. Então a sua geração é uma geração que dá muito valor para a imagem. Tanto é que os marqueteiros, sabendo disso, que nós não compramos produtos, nós compramos valores na realidade. Não é porque o Starbucks gosta de você que ele começou a colocar o seu nome nos copos que eles vendem, não. É porque eles sabem que as pessoas gostam de ser valorizadas.
E tanto sabem disso os publicitários que eles definem publicidade, sabe como? É o poder de fazer você comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem para se mostrar a pessoas que você não conhece, alguém que você não é. Isso é publicidade. E para isso eles vão influenciar você, criar necessidades em você, estimulando você a agir de acordo com valores que eles veem que você tem. De tal forma que você não compra produto, você compra valores. Então nós hoje como igreja devemos entender isso, a comunicação. A imagem é muito importante na sociedade que você vive. Já me demorei demais aqui. Para quem quiser, aí está um livro escrito por um pastor adventista, que é o pastor Douglas Reis. O livro se chama Explosão Y, Adventismo, Pós-Modernidade e Geração Emergentes. É um livro bastante técnico, uma linguagem um pouquinho mais acadêmica, mas é palatável, é compreensível. E aí também tem um capítulo desse livro, onde ele dá as características da sua geração. São 12, ao menos as que eu encontrei. E ele cita várias delas ali. Geração interativa e multitarefa, a valorização da imagem, ruptura com valores tradicionais, enfim, são várias. Mas voltemos então. Qual é a missão da igreja na geração que vivemos? Sabe qual é a missão da igreja? O pão com o qual devemos alimentar as pessoas nessa época. Sabe qual é? A música que o Orion cantou antes de nós começarmos essa mensagem. Essa é a missão da igreja. Tanto é que se nós comparamos dois textos bíblicos aí, Mateus 24 e Apocalipse 14, nós repetimos Mateus 24 várias vezes, dizendo que para Jesus voltar, nós temos que pregar o evangelho eterno para todas as nações. Concordo. Mas a pergunta é, que evangelho? Tem mais de 30 mil evangelhos sendo pregados hoje ao redor do mundo. Qual é o evangelho? A resposta está em Apocalipse 14, porque nós chamamos na Bíblia isso de paralelo linguístico e gramatical. O que João escreveu em Apocalipse 14 é praticamente uma repetição do que Jesus disse em Mateus 24. Vejam que Jesus diz que tem que pregar, João diz que tem que pregar. Jesus diz que tem que pregar o evangelho do reino, João diz que tem que pregar o evangelho o quê? Eterno. Jesus diz que é para pregar a todas as nações, João diz que é para pregar a cada o quê? Então o que João está querendo dizer? Que o evangelho eterno, que Jesus disse que teria que ser pregado a todo mundo, são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. A igreja adventista do 7º dia tem compreendido a sua missão já há alguns anos. Alguns anos. Tanto é que em 1851, o pastor Andrews fez a seguinte afirmação: no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Aí alguns chegariam para mim e diriam assim: mas irmão Jefferson, a geração mudou. Nós vivemos em outra época, concordo. Será que a igreja adventista mudou a sua missão? O que vocês acham, sim ou não? Tanto é que no século XX, um dos teólogos mais conhecidos da igreja naquela época, que era o pastor Francis Nichol, escreveu: a pedra de toque de nossa pregação são as 3 mensagens no livro do Apocalipse. O capítulo 14 proveu a nota tônica. Para quem é da área da música aqui, qual que é a importância de uma nota tônica? Não é importante? O capítulo 14 proveu a nota tônica para o nosso movimento desde o seu início, e agora, após a passagem de todos esses anos, essas 3 mensagens têm ainda maior significado e atualidade do que nunca antes. Mas hoje estamos no século 21, alguns diriam. Só que dentro da igreja agora nós temos, eu creio, umas 3 gerações convivendo juntas ao mesmo tempo. E como eu já disse ao longo dessa semana, nós temos idosos aqui querendo enforcar os jovens e os jovens querendo enforcar os idosos dentro da igreja. Porque vivemos em contenda entre nós, né? Alguns que são tradicionalistas, outros que são muito liberais, e o negócio é difícil de ser convivido dentro da igreja muitas vezes. Será que mudamos a nossa missão? Vejam o que diz o pastor Hans La Rondel, material teológico escrito, publicado recentemente aqui no Brasil.
As mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6 ao 12, expressam o quê? O que eu não ouvi? O último apelo do céu. Você percebeu como nessa semana nós demos muita ênfase nessa palavra aqui, último? É a última salvaguarda. Falamos da última distorção. Falamos dos últimos conselhos de Deus. Falamos os últimos fiéis. E hoje estamos falando da última verdade presente. A última. O último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o seu evangelho eterno. Agora eu quero muito a sua atenção aqui. Muito. Eu vou compartilhar com você uma citação de Ellen White. Daria para eu explicar isso tudo na Bíblia, mas por causa do tempo eu vou usar a citação de forma resumida e objetiva. E nós vamos empurrar esse negócio um pouquinho mais além. A mensagem dos 3 anjos a nossa missão mas das 3, eu quero que você entenda o seguinte aqui. Toda a atenção voltada para o texto aqui agora, por gentileza. Não se distrai. Encerrando-se o ministério de Jesus Cristo no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso. Há alguém aqui que já serviu ou sirva no meio militar, como militar? Ok, temos algumas mãos aí. Quando vocês estão ou estavam de sobreaviso no regime militar, significa que dava para ficar assim de boa, tranquilo? Não, né? Sobreaviso significa alerta. A mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de atenção, de sobreaviso. Nós não estamos numa colônia de férias, estamos numa guerra, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. O terceiro anjo encerra a sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui vem a parte mais importante, toda atenção. Ao dizer ele quem? O anjo. Mas qual anjo? Opa, alguns aí disseram, qual anjo? O terceiro anjo. Ao dizer o terceiro anjo, estas palavras apontam para o santuário celeste. E a mente de todos os que abraçaram esta mensagem. Qual mensagem? Fala mais alto aí, qual mensagem? A mensagem do terceiro anjo. A mente deles, continua o texto, é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé, diante da arca, fazendo sua intercessão final, por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera, e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Para quem não entendeu o texto, eu ainda vou ilustrar para você, que eu preciso que você entenda bem isso daqui. Diz o texto que Jesus até um momento esteve no compartimento santo do santuário celestial. Mas nós sabemos que em 1844 ele sai do santo e entra no santíssimo. Ao entrar no santíssimo, ele para em frente da arca da aliança. Ele pega um pergaminho, entrega esse pergaminho na mão do anjo. Que anjo é mesmo que eu me esqueci aqui agora? O terceiro. E ele diz: anjo, vá ao planeta Terra. Envie a última mensagem de misericórdia ao mundo. É o último pão. É o alimento que o mundo precisa ouvir. E aí ela conclui o texto com essa imagem. Eu poderia chegar aqui na igreja nessa manhã, sentar aí no banco com você e deixar essa imagem pregar a mensagem para você nessa manhã. Essa imagem. Se a minha mensagem hoje pudesse ser resumida, o resumo da mensagem está nessa imagem. Ela diz que todos aqueles que abraçaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles cruzou a abóbada celestial, adentrou os portais de Jerusalém e esteve cativa com Jesus dentro do lugar santíssimo. Agora eu quero dizer duas coisas para você.
Só há uma forma do diabo destruir a fé de um adventista do sétimo dia. Sabe como é? Só há uma forma. Sabe como? Tirando a sua mente do lugar santíssimo. É a única maneira. Aí eu te pergunto, o diabo tem acesso à sua mente de maneira direta, sim ou não? Não, não tem. Só Deus tem. Mas indiretamente o diabo tem acesso à sua mente, sim ou não? Através do quê? Das avenidas da alma, que a gente chama, dos sentidos, não é? Do que eu ouço, do que eu assisto, do que eu como. Ou seja, amigos, você vive em uma geração onde as pessoas se tornaram escravas de doenças emocionais, porque o diabo quer dominar as pessoas e não há maneira melhor de dominá-las do que dominando a sua mente. Presta atenção aqui. O grande conflito entre o bem e o mal, Cristo e Satanás, ele se processa na sua mente. Jesus quer dominar a sua mente e o diabo quer dominar a sua mente. Essa é a guerra que nós estamos vivendo. E dependendo do que você assiste, ouve, come, dos lugares que você frequenta, você está escolhendo consagrar a sua mente a Deus ou ao diabo. O negócio é muito sério. Tudo o que Satanás quer é corromper a sua mente para desviá-la do lugar, que lugar? Santíssimo. Corromper. Não por acaso o apóstolo Paulo faz um apelo espetacular em Romanos 12, versículo 1 e 2, onde ele diz assim: não se conformem com este século. Em outras palavras, se a sua geração diz que se masturbar é bom, não se conforme. Se a sua geração diz que não tem problema praticar o sexo antes de se casar, não se conforme. Se a sua geração diz que a prática homossexual não é pecado, não se conforme. Se a sua geração diz que Deus não se importa se você se divorcia por qualquer coisa, não se conforme. Se a sua geração diz que mais importa você se amar do que amar o próximo, não se conforme. Não se conforme com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que apelo do apóstolo Paulo. Sabe, tem uma música do CD Jovem Adventista. Eu acho que essa música expressa bem o que estamos tentando passar aqui. Vocês conhecem. Eu não sou cantor, Joel, mas eu vou tentar, vou me arriscar aqui. A música, ela diz assim, ó, quem conhece canta junto comigo. Com os pés na terra, eu vou, com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até o quê? Amém? É isso. Os seus pés aqui, seu trabalho aqui, sua faculdade aqui, sua família aqui, mas os olhos no céu, no Santíssimo, em nome de Jesus, irmãos. Então, em primeiro lugar, só uma forma do diabo destruir você, tirando a sua mente do Santíssimo. Mas em segundo lugar, só uma maneira da sua mente estar dentro do Santíssimo. Que forma é essa? Só uma forma. Quem se arrisca em dizer? Palavra, adoração, oração. Vamos ser mais objetivos. No texto está o segredo. Eu vou ajudar você. O que foi que Jesus, quando entrou no Santíssimo, você lembra que Jesus entrou no Santíssimo, parou na frente da arca e ele deu uma mensagem para qual anjo, que eu perguntei várias vezes? Terceiro, né? E aí ela diz que todas as pessoas daqui da terra que abraçaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles entrou no Santíssimo. Então, qual é a única maneira da minha mente entrar no Santíssimo? É conhecendo, vivendo e pregando qual mensagem, irmãos? Do terceiro anjo. É a única maneira. Se você não conhece, se você não vive, se você não prega essa mensagem, a sua mente não está no Santíssimo. E eu vou dizer mais para vocês. Ellen White teve uma visão assustadora. Meu tempo aqui já está estourado, mas eu não posso terminar. Na verdade não está estourado, tenho mais uns minutinhos. Mas eu não posso deixar de citar essa visão para você. Ela viu que no céu, em 1844,
Até então Jesus estava sentado no trono junto com o Pai no compartimento santo. De repente ela viu que o Pai e o Filho se levantaram. O trono foi deslocado do santo para o santíssimo. Ela viu que Jesus foi com o Pai para o lugar santíssimo e se assentou ali. Enquanto isso, aqui na terra haviam 2 grupos de pessoas. Um deles estavam atentos ao que acontecia no céu. Quando Jesus saiu do santo e entrou no santíssimo, eles acompanharam esse movimento. E oravam para o Santíssimo dizendo: Senhor Jesus, que o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê luz e poder para pregarmos a mensagem aqui na terra. Enquanto isso, tinha um outro grupo que estava desatento, distraídos. E eles não acompanharam a passagem de Jesus do santo para o Santíssimo. Foi quando então, nessa visão, ela vê Satanás se colocando no lugar santo onde Jesus estava. E o povo, aqui na terra, que não estava com a mente no Santíssimo, ou seja, não aceitaram a mensagem do terceiro anjo, olharam para o lugar santo, onde estava Satanás. Eu volto a repetir, isso é visão, tá? Onde estava Satanás, e eles pediram: Senhor, nos dê luz e poder. E o diabo imitou a obra de Jesus e derramou do seu espírito sobre as pessoas aqui na terra. Esta é a luta que nós estamos vivendo exatamente hoje. Tem vários adventistas que estão com a sua mente fora do Santíssimo, pensando que estão devotando a vida a Deus. Eu não preciso nem terminar essa história. Isso é pesado, irmãos. Mas essa é a luta. E aí, para nós concluirmos, Ellen White tem 2 citações. Olha só, alguns olhariam para mim e diriam assim: Jefferson, mas e onde fica o evangelho nessa história? A terceira mensagem angélica é a mensagem do evangelho para quando, igreja? Os últimos dias. E em caso algum deve ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária. Em nossas instituições, quando qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, o evangelho não é aí o grande poder que lhe der. Presta atenção: igrejas adventistas, hospitais adventistas, Novo Tempo, Superbom, clínicas adventistas, educação adventista e qualquer adventista do sétimo dia só existe aqui nesse mundo para cumprir um propósito: conhecer, viver e pregar a mensagem do terceiro anjo. Faça o que você fizer, como eu comecei essa semana dizendo, seja com a sua pá de pedreiro, com a sua máquina de costura, com o seu bisturi de médico, ou com a palavra de Deus, nós existimos para anunciar a mensagem do terceiro anjo nessa geração. Que mensagem é essa? E eu não vou conseguir explorar isso com vocês, mas essa é a mensagem do terceiro anjo. Quando eu estive aqui em 2017, eu falei um pouco sobre isso. E eu estou voltando e repetindo de propósito. E repetirei quantas vezes forem necessárias, até que estejamos confirmados na verdade presente. É isso que diz o apóstolo Pedro. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Tem pessoas que pensam que a mensagem do terceiro anjo é só falar de besta, de chifre, de profecias. Não. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem mais completa que existe. A profecia é o corpo, é o que dá estrutura, mas ela tem um braço direito, por exemplo. Qual que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo? E nós temos 2 extremos na igreja. Nós temos o povo que acredita na salvação pela soja e misericórdia, porque esse povo não entendeu nada de mensagem de saúde. Nada. E quem vos fala que é um reformador da saúde? Eu já falei para vocês. Sou vegetariano já há muitos anos. Em casa, minha esposa e eu evitamos coisas de origem animal. A gente abre alguma exceção fora, mas carne a gente já não come há muitos anos. Faço atividade física, pela graça de Deus, entendi a importância disso também. Então não estou falando contra a mensagem de saúde. Mas nós temos o povo que acha que Deus levantou os adventistas para falar de saúde. E aí faz congresso de saúde, semana de saúde, feira de saúde, aula de culinária, e a coisa fica ali.
Mas Deus não nos chamou para sermos militantes veganos, irmãos. Não. Tanto que Ellen White diz que nós temos que cuidar para a mensagem de saúde, não tomar o lugar da mensagem do terceiro anjo. Ela é o braço direito, é importante. Mas não é a mensagem em si. Mas, por outro lado, tem os outros extremistas. É aquele povo que, se pudesse, esquartejaria o corpo que está aí. Pegaria o braço e mandaria o braço lá para o quinto dos infernos. Que mensagem de saúde que nada. Já viu esse povo, né? Eu não vou ser salvo pelo que eu como ou pelo que eu bebo. Então, não tem problema nenhum. São os extremos. Se a gente entendesse essa mensagem aí, nós evitaríamos divisões dentro da igreja. Porque a mensagem é completa, é integral, é equilibrada. Olha lá as pernas, ciência da verdadeira educação. Olha o coração, justificação pela fé. Mas veja, tudo que está ali só existe por uma razão. Certa vez eu ouvi uma frase de Calvino, onde ele dizia assim: se você é um pregador, e você preparou um sermão, e você ainda não encontrou Jesus Cristo na sua mensagem, isso significa que o seu sermão ainda não está pronto. Sabe por quê? Porque Jesus é o centro da mensagem do terceiro anjo. Nós só falamos de saúde, só falamos de profecia, só cantamos, só adoramos, só falamos de educação, só falamos seja lá do que for, com uma razão: levar pecadores arrependidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. E aí, meus amigos, concluo com uma pergunta: por que será então que Jesus não veio ainda para nos buscar desse mundo terrível? Eu tenho a resposta para você. Se todos os que trabalharam unidos na obra, em 1844, tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final já estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque para ele voltar, ele precisa de uma igreja que esteja unida na missão de proclamar qual mensagem? Qual que é a última verdade presente da nossa geração? Qual é a igreja? A mensagem do quê? Do terceiro anjo. Nunca se esqueçam disso. É por isso que ele ainda não veio. Porque ele precisa de uma igreja unida. Meus amigos, meus irmãos, eu não sei você, mas eu já não aguento mais viver nesse mundo. Um dos episódios mais tristes da minha vida foi o que eu passei na pandemia com a minha esposa, quando ela descobriu o câncer de mama. Esse mundo é muito sofrido. Quantas pessoas perderam entes queridos durante a pandemia? Milhares de pessoas. Eu já não aguento mais. Mas eu acredito que está chegando o dia no qual esses lugares que hoje são os mais tristes da terra, onde nós sepultamos ali pessoas que amamos, onde nós deixamos ali pessoas que eram sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, está chegando o dia de nós reencontrarmos essas pessoas para morarmos com elas para sempre no reino dos céus. O dia no qual você ressuscitará. Se você tiver morrido, né? Porque alguns estarão vivos quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mas independente de qual for a sua experiência, seja vivo ou morto, e ao ressuscitar, chegará um momento no qual um ser vai olhar para você, quando Jesus vier. Porque a Bíblia diz que Ele vai enviar os seus anjos para todos os lugares, para reunir os seus escolhidos. E esse ser vai ficar olhando atentamente para você, com olhar fixo para você. E você de longe vai contemplar aquela face, e talvez tentando descobrir quem seja, se familiarizar com ela, e você olha: por que ele está olhando assim para mim? Eu não conheço. E esse ser vai se aproximando de você, e ele estende as mãos para você, e ele diz assim: muito prazer, eu sou o seu anjo, sou aquele que te acompanhou durante toda a sua vida, e agora Jesus me enviou aqui para reunir você
com aqueles que você mais ama, para ir morar com Ele no reino dos céus. Meus amigos, ontem eu terminei a mensagem dizendo que Ellen White teve o privilégio de entrar nessa cidade. E quando ela entrou ali, ela viu um quadrado perfeito. E no meio desse quadrado, no centro do quadrado, ela viu Adão e Eva. Ou melhor, ela viu Adão e Jesus Cristo. Essa é a cena que eu mais aguardo ver em toda a minha vida. O primeiro Adão e o segundo Adão se reencontrando. E diz ela que no momento em que o encontro aconteceu, Jesus pegou a coroa e coloca sobre a cabeça de Adão, coroando-o. E nesse momento Adão observa que há marcas nas mãos de Jesus. E ele olha para Jesus e diz: é o quê? O Senhor deixou o céu, a majestade e a adoração dos anjos, e veio a este meu mundo caído para dar a vida por mim. Eu só estou aqui no céu hoje porque o Senhor deu a vida por mim. Nesse momento Adão fica tão constrangido que ele tira a coroa da sua cabeça e joga nos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de receber essa coroa. Jesus, como é misericordioso, pega a coroa e coloca de novo sobre a cabeça de Adão. E a história continua dizendo que ele pega Adão pelas mãos e leva Adão até o jardim do Éden. E agora imagina Adão e Eva entrando no jardim do Éden. E eu quase vejo Adão em exultação, vibrante, dizendo: Eva, meu amor, o nosso lar está restaurado, Eva. Vejam, Eva, as plantas que nós cultivávamos, as flores que nós plantávamos, Eva, o nosso lar está recuperado, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo continua essa marcha triunfante com seus filhos, e toda a igreja acompanhando o séquito. Eu espero que você e eu estejamos no meio dessa multidão. E ela diz que Jesus para em frente à árvore da vida. Quando eles param ali, Jesus pega do fruto, coloca nas mãos de Adão, e ele diz: come, meu filho. Agora não existem mais anjos com espada flamejante impedindo o acesso à árvore da vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coma do fruto e experimente novamente a eternidade na natureza de vocês. Ele come o fruto. A eternidade agora toma conta da natureza humana. Não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais dias contados, porque viveremos para todo sempre, irmãos. A cena encerra com anjos que começam a voar sobre aquele local. E eles entregam harpas nas nossas mãos. Alguém aqui sabe tocar harpa? Todos os lugares para onde eu já fui e preguei essa mensagem, eu nunca encontrei alguém. Eu conheço uma pessoa da nossa igreja que toca, e muito bem, por sinal. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se a gente vai ser tão inteligente na glorificação do corpo, que em 7 dias, na viagem para o céu, nós vamos aprender a tocar. Não sei o que vai acontecer. Eu só sei que a Bíblia diz que todos os salvos vão tocar harpas. E quando os anjos entregarem as harpas nas nossas mãos, todos juntos vamos celebrar, entoando o cântico do Cordeiro, o cântico da vitória, da fidelidade da igreja na vida de cada um de nós, dizendo: Senhor, só Tu és digno de receber a honra, a majestade, a glória, o poder, a adoração hoje e para todo sempre. Amém. E ali o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. E desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as criaturas, sejam elas animadas ou inanimadas, vão declarar em sua serena beleza que Deus é amor. Louvado seja o Senhor. Quantos aqui desejam estar preparados para experimentar esse grande dia? Levanta a mão e diga um amém aí, igreja. Amém. Quero convidar agora o grupo Orion a uma mensagem que nós cantamos durante toda essa semana. E se você deseja viver, conhecer e pregar a mensagem do terceiro anjo, você vai ficar em pé. E no final, eu tenho um desafio para você. Mas enquanto eles cantam, fique em pé
e diga ao seu Deus: meu Deus, hoje o meu pé está aqui, hoje a minha família está aqui, hoje o meu lar e o meu trabalho estão aqui, mas eu entendi hoje, eu quero conhecer, eu quero viver e pregar a mensagem do terceiro anjo, e que a partir de hoje a minha mente esteja cativa com Jesus dentro do lugar santíssimo.